Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos finalizar o assunto sobre exceções Java 6. E a partir da próxima aula nós vamos continuar falando sobre exceções e o que mudou no Java 7. Então ainda estamos peregrinando no assunto exceções. Apesar de ser um assunto bem extenso, exceções é muito simples, né? Então não tem muito segredo quando nós estamos trabalhando com exceções. A não ser que você esteja estudando para a prova de certificação, e aí as coisas ficam um pouco mais complicadas porque você tem que prever códigos que provavelmente nunca serão escritos por desenvolvedores. Bom, vamos continuar então e vamos falar agora como capturar múltiplas exceções utilizando a versão 6, até a versão 6 do Java. E na próxima aula vamos começar a falar sobre a versão 7. Então, bastante coisa muda na versão 7, no tratamento de exceções. Muitas delas para melhor. O finally também mudou, principalmente quando nós estamos trabalhando com a liberação de recursos das classes reader, das classes do pacote I/O em geral. Então vamos lá. Vamos criar uma nova classe teste aqui em Runtime Exception Test. Vamos criar múltiplas Runtime Exception Test. PSVM, ok. Agora imagine a seguinte situação. Você tem um código e esse código, o que a gente vai fazer agora, serve tanto para exceções unchecked como para exceções checked. A regra é a mesma. Então imagine que você tem um código, um try-catch, e nesse try-catch você quer definir um tratamento para cada tipo de exceção que pode ocorrer. Então imagine que no seu código a primeira exceção que pode ocorrer é array index out of bound exception. Mas também o seu código ele pode ter um illegal argument exception. Como o seu código também pode ter, vamos ver uma outra exceção, um arithmetic exception. Nós temos aqui um warningzinho, né, pelo IntelliJ, mas vamos ignorar esse warning. Então, isso é chamado de múltiplas exceções, tratamento de múltiplas exceções. Você pode criar um tratamento diferente para cada uma das exceções. Então, vamos simular um código aqui. Vamos colocar aqui salt dentro do array index out of bound exception. Você dá um Ctrl D, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V, porque a gente só quer mudar o nome da exceção. E aqui nós vamos simular como se a exceção fosse lançada. Então, por exemplo, imagina que nós vamos jogar aqui throw new array index out of bound exception. E vamos executar o nosso código com Ctrl Shift F10. Então nós podemos ver que a exceção capturada foi dentro do array index out of bound exception. Então as outras exceções, os outros catches não foram executados porque o Java ele identificou que essa exceção se enquadrava dentro desse catch. Se nós lançarmos agora, por exemplo, illegal argument exception, o Java ele vai pular array index out of bound exception porque não é uma exceção compatível no catch e vai achar illegal aqui. Então ele vai procurando, quando você tem múltiplos catches, o Java vai procurando em qual deles ele se encaixa. E se ele não se encaixar em nenhum, por exemplo, runtime exception, nós temos uma exceção que não foi
tratada e simplesmente o nosso programa parou de funcionar. Então o Java ele procurou runtime exception, pode ser capturado aqui? Não. Aqui também não e aqui também não. Então, como nenhum dos catches consegue capturar a exceção, o programa simplesmente devolve para o método que chamou. Como o método main é o único método que nós temos, o programa para de executar. A regra que você deve prestar atenção quando você está trabalhando com múltiplas exceções é uma classe mais genérica, ou seja, uma superclasse não pode vir antes de uma subclasse. Por quê? Porque você vai ter um código unreachable. Se, por exemplo, imagina, todas as classes aqui são subclasses de runtime exception. Então, se você lançar uma exceção que não tem nada a ver com nenhuma dessas três, o Java ele vai tentar colocar aqui runtime exception. Se for uma subclasse de runtime exception, esse código será executado. Então, agora, se nós executarmos Ctrl Shift F10, nós temos dentro de runtime exception. Por quê? Porque o Java sempre vai fazer o caminho top-down para buscar a exceção mais específica possível para executar. Agora lembre-se, todas essas exceções são do tipo unchecked, ou seja, são subclasses de runtime exception. Se eu mover esse catch, dando Ctrl X e colocar ele exatamente aqui, o que vai acontecer? Todas as exceções serão capturadas pela runtime exception, todas as exceções do tipo unchecked. Ou seja, esses códigos eles perdem o sentido. Não tem sentido nenhum eles estarem aqui. Por quê? Porque, lembre-se, é sempre top-down. Então, todas as vezes que passar por esse catch, as exceções serão capturadas. Então, essa exceção, essa e essa nunca serão atingidas. Por causa disso, nós temos um erro de compilação. Então, quando você estiver capturando múltiplas exceções, lembre-se, se estiverem na mesma herança, sempre coloque quem for mais genérico para baixo. Sempre por último. Então, runtime exception é um exemplo muito simples, mas, por exemplo, a superclasse de array index out of bound exception é index out of bound exception. Se você ver um código desse, por exemplo, você vai ver que o único erro de compilação que temos é na linha 12. Por quê? Porque a array index out of bound exception é mais específica. Então, ela deveria vir primeiro. Ctrl L para formatar nosso código. Vamos arrumar aqui. Então ele vai tentar capturar array index out of bound exception. Se for do tipo array index out of bound exception, ok. Se não for, se for por exemplo aqui uma index out of bound exception, o que vai acontecer? Ele vai ver que não pode ser essa, vai tentar essa, vai encontrar, vai executar esse código e vai pular diretamente para final do programa. Então, esse é o tratamento de múltiplas exceções. Então, às vezes você tem um código que quer executar para 2 ou mais tipos de exceção. Não é muito comum você encontrar múltiplas exceções assim, bastante. Você geralmente 2. Mas com o novo código que nós podemos fazer a partir do Java 7, ficou muito mais simples de você codificar múltiplas exceções. Então, a regra que vocês têm que lembrar é sempre tipo mais genérico por último. Então, se estiver trabalhando com a mesma herança. Isso funciona do mesmo jeito para classes, para exceções do tipo checked. Então, por exemplo, se você tiver um método aqui, por exemplo, esse método ele talvez lance a SQL exception e file not found exception. Então esse método talvez lance isso. Se nós formos chamar esse método aqui, do método main, talvez, esquecemos de colocar estático,
talvez lance exception, ele vai perguntar, você precisa fazer um tratamento para isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um try. E vamos colocar aqui um catch. Então, você precisa capturar duas exceções. SQL exception e file not found exception, eles não fazem parte da mesma hierarquia. Então, você não pode colocar simplesmente um deles. Então, você teria que colocar SQL exception e ainda você tem um erro de exceção. Por quê? Porque você não está capturando a exceção file not found exception. Você deveria capturar também file not found exception. E agora sim, o nosso código ele compila. Então, a mesma regra. Se você, por exemplo, quiser colocar uma superclasse de file not found exception, como por exemplo IO exception, você também pode. Por quê? Porque a IO exception consegue capturar exceções das suas subclasses. E file not found exception é uma subclasse de IO exception. Então, a aula de polimorfismo, se vocês ainda não compreenderam, recomendo vocês assistirem novamente. Então, com isso, a gente finaliza o Java 6 e a partir da próxima aula vamos falar sobre a 7ª versão do Java e o que mudou no tratamento de exceções. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.